Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje nós iremos mostrar para você como que é o processo para conseguir chegar no Canadá por meio de uma oferta de trabalho, a tão conhecida job offer. Muita gente acha que é impossível, que é muito difícil de conseguir, só que aqui no nosso canal nós temos uma playlist que nós contamos a história de brasileiros que conseguiram sim abraçar essa oportunidade. Inclusive, se você não assistiu o nosso vídeo, onde nós falamos sobre essas missões de recrutamento de trabalhadores que acontecem lá no Brasil, já recomendo, vou deixar o vídeo linkado aqui em cima para você assistir e se informar um pouco mais como que acontecem essas feiras de recrutamento. E aqui está o Vini vai contar pra gente um pouquinho dessa história. Seja bem-vindo, Vini. Obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite aí, né? Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Vou falar um pouquinho aí da minha trajetória. Perfeito, Vini. Então vamos lá. Como que começou a história com o Canadá? Por que você decidiu pelo Canadá? Foi uma oportunidade que surgiu da oferta de trabalho? Ou a vontade pelo Canadá surgiu antes? Como que foi a sua história? Tá, vou resumir, né, para não alongar muito, mas basicamente essa vontade surgiu ali em 2017, né? Eu já tinha aplicado para essas missões de recrutamento, né? Como você disse, eles vêm recrutar aqui no Brasil. Eles fazem missões tanto online quanto presencialmente, né? E sempre tive vontade de morar fora do Brasil, ter essa experiência, né, de trabalhar e morar fora do país. Eu sempre trabalhei na área de tecnologia, reportando para fora do país, mas nunca morei fora, né? Então, sempre quis estar em outro lugar e foi muito pela facilidade das empresas estarem aqui e unir o útil ao agradável. Tipo, se elas vêm recrutar aqui, então por que não aplicar para essas vagas, já que eles estão buscando profissionais, né? Não só brasileiros, como eles buscam profissionais no mundo inteiro, né? Então, foi meio que unir realmente o útil ao agradável. E aí eu já falava inglês, essas vagas especificamente para o Quebec precisava do francês, né? E como eu já falava o idioma também, e acabei aplicando na época em 2017 para 2018 nas missões. E se eu estiver já alongando muito, você me fala, tá? Você me interrompe. Não, Mas eu até gostaria de compartilhar essa questão com as pessoas, que muita gente acha que é uma coisa nova, que aconteceu agora. Só que as não é missões de não. recrutamento do Quebec acontecem há 10 anos. Inclusive, a gente tem um vídeo, 3 vídeos, salvo engano, aqui no nosso canal, onde a gente conversa com o pessoal que organiza essas missões de recrutamento. São funcionários da Quebec Internacional, né, que é uma Legal. organização, né, que é da Agência de Desenvolvimento Econômico do Quebec, que eles contam como que é o bastidor dessa missão de recrutamento. Então, aqui a gente tem os dois lados. Tanto as pessoas que organizam as missões de recrutamento, que é essa agência internacional, Quebec Internacional, quanto as pessoas que são contempladas com as missões de recrutamento. Então, para realmente mostrar que isso é legítimo, é verdade. Aqui está o Vini para nos Sim, mostrar sim. que realmente acontece, e ele aplicou lá atrás, em 2017. E como que foi o desenrolar lá em Isso. 2017? Na época eles fazem muitas palestras aqui, né? Eu sou de São Paulo capital, né? Então acaba tendo uma maior facilidade para ir presencialmente, né? E eles fazem várias palestras para divulgar mesmo, né? Que muita gente não conhece, principalmente nas escolas, né? De francês. Então eles fazem essas palestras para divulgar e mostram como que é a cidade, para realmente mostrar como que é a educação na província, como que o Canadá tem de bom, né? De segurança, enfim, qualidade de vida, etc., para promover isso. E aí eles mostram as vagas que você precisa para aplicar, divulgam o site, etc., os pré-requisitos. E aí eu fui em uma dessas feiras, apliquei online e fui chamado na época para 2 ou 3 vagas, né? Fiz a entrevista. E na época acho que eu cheguei até a segunda etapa, mas acabou não dando tão certo, não deu certo na verdade, né? E não passei. Aí beleza, tudo bem. No ano seguinte eu Eu apliquei de até novo. Eu até ia te questionar, porque muitas pessoas na primeira entrevista, quando eles vão, eles não conseguem passar. Aliás, na primeira missão que eles se Sim, inscrevem, eles não conseguem passar. Você sabe qual foi o ponto que acabou te tirando essa oportunidade naquela época? não estava preparado. Eu Ah, não me preparei igual dessa vez. muito Definitivamente. bem. E essa era a resposta que a gente estava procurando, porque o que que acontece? Boa Mas parte. eu não tinha essa resposta na época, tá? Eu não sabia disso na época. Hoje eu sei, mas na época eu não estava preparado.
Pois é, porque o que que acontece? Muita gente acredita que basta se inscrever. Só que não é bem assim que Uhum. funciona, né? Existe a oportunidade, de fato eles estão precisando de trabalhadores, mas pessoas que estejam preparadas, né, que tenham a língua, que conheçam o processo, e então você aplicou novamente. Sim, aí eu apliquei novamente na época, foi para uma missão online que teve, né, em 2018. Posso estar confundindo as datas aqui, 2018, 2019, porque realmente tinha todos os anos até a pandemia, né? E aí foi online essa, eu cheguei até a segunda etapa e eu lembro muito bem via e-mail que uma das empresas até falou assim, ó, o seu currículo é muito bom, pelo seu currículo tecnicamente falando você passou, mas o seu francês ainda não está no nível que a gente precisa. Isso era em abril. E se você melhorar até setembro ou novembro, não lembro agora, a gente te contrata. Então manda pra gente um certificado de que você atingiu o nível B2, né, do francês, e a gente vai te contratar pelo seu nível técnico. Só que muitas coisas aconteceram na minha vida na época. Eu estava me mudando de casa, comprando apartamento, reformando, um monte de coisa acontecendo, acabei largando, não corri atrás disso, né? Outros rumos na minha carreira também, mudei de empresa, então, enfim, mudei o foco, que na verdade eu não estava focado nisso, né? Foi meio que fui indo só, tipo, tinha oportunidade, não estava focado, não era meu foco. Então, uma das dicas que eu dou, se você quer isso, tem que estar muito focado nisso. Não é porque o Canadá está recrutando que você só vai por ir. Claro, eventualmente você pode acabar conseguindo, mas vai acabar tendo outros desafios depois também, né? É mais ou Exato, menos no mas o vestibular, que sabe? Às vezes passar é fácil, difícil sair da faculdade, sabe? exato, mas o que você está ilustrando é o que a gente realmente percebe de todos os participantes. Poxa, se você não está focado, principalmente no francês, infelizmente, talvez não seja Uhum. a melhor hora para abraçar essa oportunidade, né? Nem a empresa não vai querer você se você não conseguir cumprir um requisito que eles estão estipulando, e nem a sua vida no Canadá vai ser bom o suficiente, porque você realmente vai estar com uma lacuna numa das coisas mais importantes, que é o idioma, né? Sim, com certeza. E, E bom, e aí a coisa meio que esfriou, né? Veio a pandemia, e eu estava trabalhando remoto numa startup, de casa, trabalhando horas e horas por dia, é, assim, mais de 12 horas por dia, fiquei maluco de trabalhar, até que veio a oportunidade dessa última missão do ano passado, né? Me inscrevi no comecinho de janeiro de 2023, até foi minha esposa que me incentivou a me inscrever. Os dois já estavam trabalhando muito assim, já tipo, meu falou, vamos escrever de novo, ver o que acontece, né? A gente sempre quis morar fora, né, ter essa oportunidade. E aí eu me inscrevi, e nessa eu comecei a estudar mesmo, assim, tipo, voltar a estudar o francês, porque aqui, o inglês eu já falava no dia a dia, né? Então o inglês é uma língua que eu sempre falei no dia a dia no trabalho, então eu já estava acostumado, mas o francês, mesmo você falando, você não tem contato como você tem no dia a dia com o inglês, né? Porque o inglês está exposto a tudo no dia a dia. O francês não, né? O francês tem que correr atrás disso daí. Então eu comecei a estudar todos os dias, assim, meio que em 3 meses, dar um gás e ouvir francês para todo lado e me preparar mesmo para a vaga, decorar meu currículo em francês e realmente me preparar para as vagas que eu apliquei. Apliquei para 2 vagas, mas realmente focado naquelas vagas que eu sabia que eu tinha chance de conseguir. E fui chamado para duas. Uma eu acabei declinando porque era uma região muito remota do Quebec, e aí também, prezando para aquela questão de, como posso dizer, a vida que eu vivo hoje. adaptação? É, Adaptação, morando em São Paulo, adaptação. assim, capital, mudar para um lugar remoto não ia dar. Não, E eu não ia. até E eu até levanto aqui uma questão para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Muita gente pensa assim: ah, eu vou para o Canadá, seja para qual lugar for, seja para fazer o que for e seja para morar em qual Uhum. lugar for. Porém, isso você está falando vivendo a realidade do Brasil. Quando a pessoa chega aqui no Canadá, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foram 10 vezes que eu vi pessoas que foram para regiões muito remotas, pessoas que estavam acostumadas com uma vida completamente diferente, chegaram lá, tiveram um choque de realidade muito grande e não aguentaram. Então, todo o esforço para conseguir a vaga, no final das contas, não valeu de nada, porque o Canadá que ela conheceu não era realmente o Canadá que ela idealizava. Só que daí o que, que aconteceu? Ela acreditou que aquele Canadá era o único Canadá que ela teria oportunidade. É, Quando que, se ela se preparasse um pouco mais, talvez abraçasse a oportunidade em uma região que fosse mais compatível com o seu perfil, né?
sim, com certeza, com certeza. E aí, essa realmente era uma opção muito remota, assim, que não ia dar. Acho que em outra situação, talvez sim, né, indo sozinho, eventualmente, mas numa situação que a gente está hoje, né, não ia dar. A gente hoje não tem filhos, né, eu e minha esposa só e uma cachorrinha, então a gente gosta de sair, de conhecer lugares, de viajar, né, a gente está sempre fazendo coisas diferentes, a gente quer um lugar mais agitado, digamos assim. Então, Convida, convida, né, né? Coisas convida, para se convida, fazer. exatamente, exatamente. E aí, Uhum. felizmente deu certo, né? A entrevista foi presencial, aqui em São Paulo, o que também facilita bastante, né? O fato de estar aqui já. É, e foi isso, um resumão, assim, né, da coisa. Uhum, perfeito. E depois, como que foi o desenrolar do processo? Como que foram as entrevistas? Você sentiu que Uhum. você estava preparado para os questionamentos? Como que foi essa experiência da entrevista para você? Foi muito bom, porque, ao contrário da primeira, eu estava muito preparado. Eu sabia tudo que eles iam me perguntar, eu sabia meu currículo na ponta da língua, tinha todas as respostas. Eu lembro que foram duas etapas dentro do mesmo dia, no mesmo dia, né, presencial. Então, a primeira etapa foi mais ou menos assim, como se fosse uma feira, né? Então, você chega e aí são várias entrevistas de várias empresas juntas, né? E aí a primeira etapa foram cerca de 45 minutos com a recrutadora. São perguntas mais generalistas, né, do seu currículo. E aí ela gostou de mim e falou, agora você vai falar com o gestor da área, né? E aí quando ele já foi pro gestor da área, eu já senti mais confiança ainda. Falei, poxa, ela gostou de mim, né? Então, legal. E, e eu lembro que tinha um tradutor, o que quando tem um tradutor é porque se você precisar de alguma coisa ali, você pode pedir um auxílio. Eu não usei o tradutor, mas algumas coisas eu falei em inglês, né? Porque eu me sentia mais confortável em inglês, então ela também falava, aí algumas coisas eu usei o inglês. É, Mas olha só, quantos candidatos que responderiam em francês e usariam como, né, um suporte o inglês? Ali você já mostra, né, é, capacidade nos dois idiomas. a vaga pedia o inglês também. Mesmo, mas assim, eu usei meio que pedindo desculpas por usar o inglês, que eu sei que o quebecois ele não gosta muito do inglês, né? Mas ele prefere o francês, ele é mais conservador, né? De usar o francês, mas eu tive que usar um pouquinho o inglês para realmente. Porque é muito termo técnico em TI, né? Então tinha muita coisa que eu falava, não sei como falar isso em francês, assim. Eu falava muito sobre mim, do dia a dia, da minha vida, etc. Mas termos técnicos, assim, de projetos e coisas que eu já entreguei, realmente não tinha como, assim, eu falar ainda, porque eu ainda não vivi o meu dia a dia de trabalho em francês, né? Então, tanto nessa primeira etapa quanto na segunda, que foi com a área técnica, né? E aí foi excelente também, foi cerca de uma hora falando com a pessoa, e ela teve que sair porque ela tinha outros candidatos também. Então ali eu senti que eu tinha passado. Tipo, foi ali que eu fiquei, tipo, nossa, foi muito bom. E aí depois eu tenho toda uma timeline, né, dos dias, assim, de tudo. Só que e aí ele falou que ia entrar em contato depois de 1 ou 2 semanas. Porém, já tô meio que me acostumando com o modo canadense de ser, assim. A coisa demora pra acontecer um pouquinho, né? Não é igual aqui no Brasil. Então já é uma dica aí pra quem tá indo, já vai se acostumando. As Isso coisas é verdade. demoram um Você pouco. pensa você Nossa. pensa assim, e é isso que, eu acho importante, né, de ser mencionado, porque às vezes a pessoa aplica para Uhum, uma, 2, 3 vagas e ela: "Nossa, não estou recebendo respostas". Muitas vezes é uhum. porque o processo ele é moroso mesmo, o processo Nossa, ele muito amoroso. realmente é lento. Uhum. Sim, sim. E aí eu E tive como um foi a e-mail, sua timeline? né? Aí, mas isso foi em abril, né? Eu até abri aqui para lembrar. E aí, em maio, eu tive um e-mail deles falando que o retorno foi favorável. Mas o e-mail não dizia também se eu passei ou não. Aí fica naquela agonia, tipo, na ansiedade, assim, né? Tipo, tá, mas eu passei ou não passei? Eu tive que ser um pouquinho mais incisivo, assim, com eles, né? Tipo, tá, é favorável, mas isso significa, né, o quê? E aí o RH me respondeu e falou assim, não, você passou, parabéns, a segunda etapa vai ser de novo com o rapaz que te entrevistou, né, e com outro diretor da área de TI, e mais o RH, então teve outra etapa de entrevista técnica, né, aí beleza, isso foi também ainda em maio, no dia 30 de maio, que eu abri aqui na timeline para lembrar, é, e aí depois disso, eles falaram uns 2 dias depois que eu passei novamente nessa etapa, mas ainda não falou que eu tinha passado pra vaga, sabe? Tipo, ó, você foi contratado, só falou que eu passei, beleza, mas não falou qual era a próxima etapa. E aí, uns 6, 7 dias depois, aí você imagina essa agonia que você fica, né? Mas aí, depois disso, eles falaram que, de fato, eu passei a enviar o contrato, né? Lá pro dia 9 de junho.
Isso já estava em junho. A primeira entrevista presencial foi dia 28 de abril. E aí eles me enviaram um contrato, né? O contrato mesmo de trabalho, a job offer, né? Que a gente fala, dia 13 de junho. Então, entre a entrevista presencial em São Paulo, dia 28 de abril, até a job offer em si, foi mais ou menos uns 3 meses aí, né? E aí depois foi a parte burocrática, né? Que aí demora mesmo, não necessariamente tem a ver com a empresa, porque a empresa pega toda a parte burocrática do CAC, né? Que é o documento que o governo do Quebec pede para a empresa, né? Aí o MIT, né? Que é para comprovar para o governo que eles precisam desse candidato e não encontrou ninguém lá no Canadá para suprir aquela vaga. Enfim, o visto em si, o visto de trabalho foi chegar aqui com o meu passaporte da minha esposa, que ela tem o Open Permit, né? O visto de trabalho aberto, foi chegar aqui em casa só 3 semanas atrás. Então é um processo bem longo, assim. São E várias isso é interessante etapas. também de se dizer, porque, querendo ou não, é um processo que depende de várias pessoas, de vários Uhum. órgãos. Então, assim, realmente Muito. demora, né? São várias etapas que Demora. precisam ser cumpridas. Não é que necessariamente, opa, recebi aqui a job offer, assinei o contrato, amanhã estou no Canadá. Não, não é bem Não, assim, né? é, Né? Mas isso é bom que é um tempo que você já vai se preparando, né? Organizando a mudança, é. organizando as coisas e tudo mais. E falando nisso, você teve algum outro benefício por parte da empresa, até inclusive, Uhum. por você estar chegando com o Work Permit? Por exemplo, algumas empresas acabam ofertando passagem, Uhum. moradia, coisas desse sentido. Você teve algum outro benefício além disso? Sim, sim. Algumas empresas ofertam a passagem, não foi meu caso. Então, a passagem por minha conta, mas vários colegas de outras empresas eles tiveram a passagem custeada pela empresa. No meu caso, o que foi muito bom e de muita ajuda foi o visto, né? Então, todo esse processo do visto, esses montes de documento, que é uma sopa de letrinhas para quem não tá aqui no meio, né? Depois desse processo todo. é, Essa parte toda eles vão reembolsar quando chegar lá, né? Então, quando você paga e depois quando chegar lá ele vai te reembolsar no seu salário. E também a parte de consultoria para fazer os documentos, né? Que é o NAS, né? Que é como se fosse o seu CPF, né? Entre aspas, do Quebec, para fazer tanto o seu quanto do cônjuge, tá? Para fazer também, para achar apartamento. Então isso daí foi muito útil essa semana. Essa semana a gente conseguiu já alugar um apartamento já no Quebec, o que é bem burocrático, porque quando você manda e-mail para eles, aí eles veem que seu número é do Brasil, um monte de imobiliária te ignora. Então isso tem sido muito útil já, tipo essa empresa que a empresa que me contratou pegou pra gente, né, essa consultoria, eles fazem essa intermediação, né, então esse suporte tem sido bem, bem útil. E fora, no dia a dia também, eles respondem a gente, qualquer dúvida, é, eles têm feito reuniões também, tanto entre eu e os outros funcionários também que foram contratados, né, que a gente está indo para essa empresa, eu e mais outros 6 brasileiros, 6 ou 7, não me recordo agora de cabeça, mas, enfim, tem bastante suporte, sim. Isso que eu ia te perguntar. Se você está sentindo que a empresa está te dando o suporte necessário. Você Tá, se sente assim, acolhido. bastante. Sim, sim, bastante, bastante. Qualquer dúvida, qualquer. É claro, isso varia muito de empresa para empresa, né? Posso falar Uhum. pela minha experiência, né? E dos meus colegas futuros colegas, né? Que vão trabalhar comigo, mas temos tido todo o suporte deles e tem sido bem, bem útil e acolhedor até então, né? Bastante, tem sido bem bacana, tanto nessa parte de chegada, né, quanto até mesmo parte técnica, assim, eu digo, de já ter marcado reuniões com futuros gestores, né, a gente já teve cada um na sua área, né, já conheci o meu futuro gestor que vai trabalhar comigo, algumas pessoas que vão trabalhar na área também, com quais projetos que a gente vai trabalhar, aí falando um pouquinho mais da parte técnica também, né, que a gente, bem curioso, né, pessoal de TI, já quer saber quais tecnologias que a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer, quais são, enfim, as áreas que a gente vai interagir, etc. E eles são super abertos a isso, né, então tem sido bem, bem legal, assim, bem empolgante para começar. Perfeito. E essa é a minha próxima pergunta, né? Como que tá a expectativa para vocês chegarem aqui no Canadá? Como que tá sendo esse planejamento para vocês?
tá sendo corrido, tá sendo bem grande. Muita coisa para fazer, né? Tem muitas coisas para resolver aqui no Brasil ainda, né? Para deixar as coisas organizadas. E a expectativa é bem grande, né? Falta pouco tempo, a gente vai agora dia 1º de abril, chega aí no dia 2. Já tem, já alugamos o apartamento, já compramos passagem, já tá tudo certo, né? Então, a expectativa é das melhores possíveis. É uma mudança grande, né? Então, agora é isso. Eu já. Minha esposa está trabalhando ainda, ela está trabalhando e ela vai continuar, pelo menos a princípio, a empresa que ela trabalha remotamente, né? Então, pelo menos de início, é legal essa possibilidade de poder trabalhar remoto, né? E isso ajuda também, até financeiramente também. E eu já saí da empresa que eu trabalhava, né, antes, então estou conseguindo ter tempo para resolver todas essas coisas, essas partes burocráticas. Tem muita coisa para resolver. E é bom que também acho que dá menos margem para esquecer alguma coisa. Mas tá bem, a expectativa tá enorme. Perfeito. E para qual cidade que vocês estão indo no Quebec? A gente está indo para Ville de Quebec, para a capital, né, Quebec City. Uhum, perfeito. Então, eu só gostaria de dar os parabéns para vocês, né, por essa Obrigado. jornada. Então, na terceira vez, você conseguiu finalmente essa job offer, vai chegar no Canadá, vai chegar na província do Quebec, já Sim. empregado, recebendo salário, com o suporte da empresa, o que realmente isso facilita demais para quem está chegando aqui no país. E, obviamente, que chegando dessa forma, o seu caminho até a residência permanente, ele é muito mais fácil, né? Muito mais leve. Então, meus parabéns para vocês, uma excelente jornada para conseguir realmente a job offer. Muito obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa história do Vini tenha sido útil para vocês, para você que está nessa jornada para conseguir a job offer aqui no Canadá. Não se esqueça de se inscrever nas missões de recrutamento. Muita gente acha que não é possível, mas o Vini mostrou aqui para nós que não só é possível, mas que, olha só, com persistência, com preparação, dedicação, ele conseguiu abraçar essa oportunidade, não é mesmo, Vini? Isso aí. Isso aí, persistam, estudem bastante, principalmente o francês, se o objetivo for o Quebec, né? Acho que agora outras províncias também vão começar a abrir mais, né, para outros lugares aí também, né? Mas fiquem de olho, né, nas missões aí e tem que persistir. É isso aí. Exatamente. Então, recado do Vini, persista para você conseguir abraçar a job offer. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele que você estará inscrito no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar ele em todos os grupos que você participa do Canadá para mostrar para o pessoal que existe sim missão de recrutamento. Não é conversa fiada. O Vini aí contou a história dele para realmente provar para a gurizada que existe sim a oportunidade de você chegar aqui no Canadá com a oferta de trabalho. Deixa o seu like nesse vídeo também e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada, Vini, por estar participando aqui do nosso canal. Tchau, tchau, pessoal!